Olá pessoal, estamos de volta, como vocês estão? Hoje chegamos aqui ao 6º episódio do podcast Mundo Animal, um podcast para você conhecer melhor sobre o seu pet, sobre o animal de estimação que você tem em casa. Hoje recebemos aqui a veterinária Denise Murakawa, certinho, né, Denise? Certo. Ela vai estar comentando um pouco sobre problemas cardiovasculares, tá certo falar assim também? Isso, tá certo. Ela que é especialista nessa área, vai estar comentando um pouco então sobre sintomas, prevenção, para você que tem aí o animalzinho mais idoso em casa, para conhecer um pouco sobre ele, sobre esses sintomas, essas doenças. Lembrando vocês, os outros episódios do podcast Mundo Animal, os outros 5 episódios, estão disponíveis tanto no portal do Diário de Suzano, quanto nas redes sociais e também disponível nos streamings de áudio da sua preferência. Então, se você não tem muito tempo de assistir o vídeo, você pode ouvi-lo pelas plataformas Spotify, Deezer e também Google Podcasts. Beleza, pessoal? Então, Denise, queria agradecer a sua participação. Primeira vez aqui participando do podcast. Queria que você comentasse um pouco, para a gente já dar início à nossa entrevista, sobre a sua vida, sua rotina, sua trajetória profissional, como que você entrou na Clínica Mundo Animal, onde você atua. Você estava comentando aqui também que é na clínica, mas também em outros lugares. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Boa tarde para todos que estão acompanhando a gente. Eu me formei em Lavras, na Universidade Federal de Lavras, em 2009. E voltei para Suzano, né? No sul de Minas, voltei para Suzano, comecei a trabalhar com clínica. E aí já engatei a minha primeira pós-graduação, que foi com clínica médica e cirúrgica. Mas eu já tinha um crush pela cardiologia, porque eu já fazia eletrocardiografia lá no Hospital Mundo Animal. Ele ainda nem era hospital, era clínica ainda. E aí, durante a pós de clínica, foi acendendo essa paixão pela cardio. E eu resolvi, logo depois que eu terminei a pós de clínica, engatei a pós de cardio. Fiz a minha pós-graduação em cardiologia, comecei a trabalhar com cardio, aí comecei a fazer outros cursos associados à área. Então, fui fazer curso de eletro, fiz curso de eco e agora eu estou fazendo uma terceira pós em pneumologia veterinária também. Pensando em tratar esses pacientes com alterações cardiorrespiratórias, né? Eu recebo muitos pacientes que vêm encaminhados para consulta cardiológica e muitas vezes eles têm doença do trato respiratório. Então, eu estou fazendo pós agora em pneumo também, para auxiliar melhor esses pacientes. E aqui no hospital, eu conheci o hospital, na verdade, desde a minha graduação, porque eu fiz estágio na clínica. Então, eu conheço os meninos desde 2009, tem bastante tempo já. E muita gente que está lá começou como estagiário, né? Eu estou percebendo que lá a gente foi crescendo juntos, né? Todos da clínica, todos foram crescendo, se especializando e foram ficando. Sim, bacana. E você estava comentando comigo também, algumas pessoas perguntam como que, para se tornar cardiologista veterinário, essa rotina aí é um pouco puxada, né? Você tem bastante estudo, bastante bagagem de conhecimento acadêmico, né? Eu acredito. Então, para a gente ingressar na área, primeiramente a gente tem que fazer o curso de medicina veterinária, né? Então, a gente faz o curso de medicina veterinária e a partir daí, para especialização, a gente tem várias opções. Então, tem a residência, né? Tem as pós-graduações, tem os cursos curtos e os cursos mais longos. Eu, por exemplo, optei por construir uma base, né? Fazer a pós de clínica primeiro, porque eu acho que um bom especialista tem que ser um bom clínico primeiro, né? Sim. Então, fiz a minha pós de clínica, fiz a pós de cardio. Atualmente eu também, junto com a pós de pneumo, eu estou me reciclando numa pós de cardiologia de novo. Então, é uma área que a gente precisa sempre estudar, né? Existe uma curva de aprendizado, essa curva é longa e infinita, porque quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que a gente precisa de mais conhecimento, né? Surgem técnicas novas, surgem tratamentos novos e a gente precisa estar sempre estudando, se reciclando e oferecendo para os nossos pacientes o melhor que a gente pode. Mas lá você não faz nenhum atendimento clínico geral, né? Não, clínico geral não, só cardio. Só cardio. Já chegou a atuar nessa área? Já trabalhei, né? Sim, já trabalhei com clínica geral muitos anos, né?
E a gente atende como especialidade, mas na verdade a gente atua numa equipe, né? Porque a gente quer resolver o problema daquele paciente. E muitas vezes ele não vem só com um problema no coração. Ele tem outras comorbidades, né? Então, às vezes é um paciente que tem uma doença endócrina, é um paciente que tem uma doença renal, é um paciente oncológico, né? Principalmente na minha área, que normalmente são animais mais velhos, então eles têm outras comorbidades. E o nosso interesse é que o paciente fique bem, no geral, no todo, né? Então, a gente faz esse trabalho em conjunto com o clínico, junto com os outros especialistas também. Bacana. Lembrando, então, que a Clínica Mundo Animal, ela tem 2 unidades. A doutora Denise trabalha você falou que trabalha no hospital, né? O hospital fica, então, na Marques Figueira. Isso, eu trabalho nas duas unidades. Nas 2 unidades, isso. Certo. Então, 2 unidades, uma na Marques Figueira, aqui perto da Santa Casa, no número 1962, 1962, e também tem lá na Avenida Miguel Badra, no número 1284, 1284. Vou chamar então agora um rápido intervalo e a gente volta então para falar sobre o assunto do dia, o assunto do podcast, que é cardiologia. Beleza? Até daqui a pouco. Farmácia Dr. Bicharada, a pioneira e exclusiva farmácia de manipulação veterinária do Alto Tietê, com diversas opções de medicamentos, desde cápsulas até deliciosos biscoitos veterinários, tudo com sabor personalizado para o seu amigão. O Laboratório Veterinário Pet Lab Sasso realiza exames em animais de pequeno e grande porte, oferecendo aos veterinários agilidade nas análises e resultados confiáveis. Acesse as nossas redes sociais. Pet Lab Sasso, há mais de 15 anos cuidando da saúde do seu pet. Voltamos então para o segundo bloco deste 6º episódio do podcast Mundo Animal. Denise Murakawa está aqui com a gente, ela que é especialista em cardiopatias, né? Vai comentar agora um pouco sobre as principais cardiopatias que atingem aí gatos e cachorros. Eu ia falar gatos e animais, né? Gatos e cachorros. Denise, queria que você começasse falando então um pouco sobre os cachorros, né? Como que o que tem mais aí de cardiopatias que atingem os animais aí, os cachorros? Tá. Então, assim, pensando nos cães, os cães de porte pequeno, das raças pequenas e porte pequeno, eles são suscetíveis às doenças valvares. Então, a maior parte desses animais tem a doença mixomatosa ou doença degenerativa da válvula mitral. Os cachorros de porte grande e os gatos, eles são mais suscetíveis às doenças que afetam a musculatura do coração, o músculo do coração, o miocárdio, que são as cardiomiopatias. Sendo os cães de grande porte as cardiomiopatias dilatadas e o gato a cardiomiopatía hipertrófica, mais comum. Por que tem essa diferença entre o cachorro menor e o cachorro maior? É uma predisposição genética, né? Não que o cão grande ele não possa ter doença valvar, ele também tem, mas é mais comum no cachorro de porte pequeno. E essa valvar seria o que exatamente, por exemplo? Então, as válvulas, né? Elas estão entre as cavidades. Então, está entre os átrios e os ventrículos. Então, existe um conjunto de válvulas que elas abrem e fecham e permitem a passagem do sangue dos átrios para os ventrículos. Então, esses folhetos, esse aparato valvar, ele sofre um processo degenerativo. E esses folhetos ficam espessados. E aí, quando a válvula fecha, não há uma boa coaptação desses folhetos. E aí, permite que uma parte desse sangue que está lá no ventrículo volte para o átrio, que é o que a gente chama de sopro, né? Então, começa a ter uma regurgitação de sangue. E a longo prazo, esse coração ele pode começar a aumentar de tamanho. Entendi. E no caso dos animais maiores, de porte maior, você falou que a diferença fica... Eles têm a doença, não é na válvula, eles têm a doença na musculatura do coração, né? Então, esse coração ele fica dilatado, as válvulas se afastam. Então, eles também têm insuficiência valvar, mas a doença é no músculo, é diferente. E os gatos também têm? Os gatos também têm, mas é uma hipertrofia concêntrica, né? Os cães de grande porte, eles tendem a dilatar para fora. Os gatos, eles tendem a hipertrofiar e a cavidade fica mais reduzida. Entendi. E aí não consegue bombear, seria isso? E aí, na verdade, eles acabam desenvolvendo uma dilatação desse coração, né? O débito cardíaco reduz, o volume de sangue que sai desse coração reduz. Mas a patofisiologia da doença é diferente. Entendi.
acho que até renderia uns episódios à parte só sobre sim, valvares, a gente pode passar um dia inteiro só falando de doença valvar, um dia inteiro só falando de dilatada e acho que uns 2 dias só falando de gato, porque tem muita coisa. Verdade, então já fica marcado aí, já o pessoal que está acompanhando a gente, que está ouvindo ou assistindo, já pode cobrar a gente que vai ter um outro episódio, então só sobre valvares e esses outros, qual que é o nome, desculpa? As doenças valvares, as cardiomiopatias. Doutora, mas então, em relação a exames, né? Quais os exames que o tutor deve ficar de olho para fazer e detectar que o animal está com algum problema, seja essa doença valvares aí? Doença não, né? É uma doença, então, valvares ou as outras que você citou. Tá. Então, o primeiro ponto importante é essa avaliação do clínico geral. Então, quando o tutor leva esse paciente, por exemplo, para fazer uma vacina, para avaliar alguma patologia, né, seja porque o paciente tenha qualquer problema, que o médico veterinário faça essa avaliação. Durante esse exame físico, ele pode detectar alguma alteração no ritmo, alguma alteração, a presença de sopro, e aí ele pode indicar esse paciente para fazer algum exame cardiológico específico, né? Mas pensando nos sinais que o tutor pode observar em casa, os cães de porte pequeno, né? Pensando na doença mixomatose da válvula mitral, o principal sintoma é a tosse. A tosse do cachorro, ela parece um engasgo. Geralmente, a tosse aparece nos animais mais velhos. Então, a partir dos 9 anos, 8 anos. Mas a doença, ela tem um caráter progressivo, degenerativo e progressivo. Então, provavelmente, esse paciente já tem essa doença alguns anos antes, né? E esses pacientes, eles ficam assintomáticos por muito tempo, mas eles têm o sopro. Então, muitas vezes, esses animais, eles são assintomáticos. Então, o tutor não vai perceber nada de diferente. Quando ele começa a perceber os sinais, né? Seja a tosse, ou um animal mais cansado, mais ofegante, menos disposto, muitas vezes a doença já evoluiu bastante, né? Quando eles começam a manifestar os sintomas. É interessante que a gente faça o diagnóstico precoce. Então, antes desses animais apresentarem sintomas. Por isso é importante essa avaliação do clínico geral. Que na presença do sopro, na presença de alguma alteração na ausculta, ele vai solicitar que sejam realizados exames. E aí, exames, a gente tem a radiografia de tórax, o ecocardiograma, que é como se fosse um ultrassom do coração, o eletrocardiograma, que a gente vai avaliar o ritmo do coração, se tem a presença de alguma arritmia. Em alguns casos, tem indicação para o Holter também, que é como se fosse um eletrocardiograma, mas o animal fica monitorado durante 24 horas. Então, a gente tem a possibilidade de alguns exames, né? Mas o interessante é que esse diagnóstico seja precoce. Os gatos, por exemplo, muitas vezes eles ficam assintomáticos. Eles têm a doença às vezes num grau já avançado, mas eles não têm sintomas, ou sintomas inespecíficos. Então, aquele gatinho que fica mais quietinho, que fica mais deitado, que não quer comer, né? Ou sintomas mais graves, quando ele já tem formação de trombo, paresia de membros posteriores, acúmulo de líquido, né? Efusões. Então, o interessante é que esses animais, a partir de uma certa idade, por exemplo, nos cães, eu indico que a partir dos 7 anos de idade, eles comecem a fazer esse check-up cardiológico, né? Quanto antes a gente identifica o problema, a gente tem a possibilidade de retardar o surgimento dos sintomas. No caso, eu ia perguntar agora sobre se a idade influencia, acredito que sim. Você falou que o ideal é a partir dos 7 anos para cachorros. Para os cães. Para os gatos não tem uma idade definida. Os gatos, eles podem iniciar a doença até bem jovens. Então, é interessante que eles façam um ecocardiograma. Existe uma predisposição racial também. O interessante é que faça a avaliação com o clínico geral e o clínico, mediante aos achados ali do exame físico, ele vai indicar para o tutor qual é o melhor momento de realizar esses exames, né? Ou quando esses pacientes são submetidos à anestesia, então vão fazer uma castração, vão fazer uma limpeza dos dentes, que eles façam essa avaliação cardiológica também, né? Você estava comentando agora, Denise, eu estava pensando na minha cachorrinha em casa agora, porque você falou a respeito de tosse, que parece um engasgo. A minha, ela
algumas vezes ela teve isso, assim, né? E eu parando para pensar, não teve nada envolvido de alimentação, para comeu e engasgou, sei lá. Então, será que eu devo me preocupar então mesmo? Porque até porque ela tem 11 anos, né? Como eu falei para você aqui nos bastidores, talvez seja um sinal, então, a tosse, ela não pode ser ignorada. Não pode ser ignorada. É claro que uma tosse esporádica, ok, né? Certo. É que muitas vezes a gente pergunta, seu animalzinho tosse? O tutor fala, não. Ele engasga? Ele engasga. Porque a tosse se confunde com o engasgo, né? A tosse do cachorro parece um engasgo. A tosse é um sinal de que algo não está bem, né? Seja no sistema cardiovascular ou pode ser uma doença do trato respiratório, mas que deve ser investigada, principalmente se ela tem uma frequência, né? A sua cachorrinha é uma poodlezinha, ela é um animal de uma raça predisposta a essas doenças valvares, ela já tem 11 anos, então tá na hora de fazer um check-up. Tá na hora de fazer um check-up. E no caso, a Clínica Mundo Animal faz todos esses check-ups, né? Sim. Lá na clínica sou eu que sou responsável pelo setor de cardio. Então, a gente faz todos os exames lá, né? Faz o eco, a gente faz eco, eletro, pressão arterial, o Holter e a consulta cardio. E como você falou, se às vezes precisar também ficar internado, tem essa possibilidade ali, né? A gente até recebeu a Lígia aqui do setor de internação. Sim, tem a internação 24 horas também. Eu queria perguntar agora, Denise, uma dúvida aí que a gente até estava comentando nos bastidores também, a respeito de se o animal pode infartar. É possível isso? Eu particularmente nunca vi, nem ouvi alguém falar isso, mas você falou que não, né? Como que é essa situação? Então, na verdade, é uma dúvida frequente, a gente escuta bastante pessoal falando, eu conheço o cachorro da minha vizinha infartou, né? O cachorrinho teve um infarto, teve uma morte, estava bem e infartou, né? É comum a gente ouvir. Não é que o cão ele não infarte. O cão ele pode infartar, mas não é algo tão comum como em nós humanos, né? Então, para nós humanos, o infarto é super comum, né? Provavelmente você já deve ter ouvido falar que alguém infartou, uma pessoa infartou, né? Porque é comum. Na verdade, o que é um infarto? O infarto é quando a gente tem uma obstrução de uma artéria que está levando sangue para o músculo do coração. Então, quando a gente tem essas obstruções, não chega sangue a determinada região do coração e essa área onde há uma hipóxia, uma falta de sangue, de oxigênio, de glicose, sofre um infarto, né? E a principal causa é a arteriosclerose, acúmulo de gordura dentro dos vasos. Os cães, eles têm uma anatomia diferente, então eles têm uma vascularização colateral e eles não têm essa predisposição de acúmulo de gordura dentro dos vasos, como nós. Então, a chance deles terem um infarto é muito pequena. E a chance deles morrerem de um infarto também, porque eles têm essa circulação colateral, tá? Então, o infarto não é algo comum, é pouco relatado, tá? O que é comum? A morte súbita. E aí, a morte súbita pode ter várias causas, né? Entre elas, as arritmias, né? Então, normalmente a pessoa acaba associando a morte súbita com um infarto. E é muito mais provável que esse paciente tenha tido uma morte súbita por uma arritmia do que por um infarto. A arritmia, para quem está acompanhando entender melhor, a arritmia seria a aceleração? Na verdade, assim, o coração, ele se contrai, né? E quem coordena isso é um conjuntinho de células, que é chamado de células marca-passo. Então, existe um sistema elétrico de condução, que é quem vai ditar quando é para contrair, quando as células precisam se contrair, né? Para que isso não ocorra de forma desordenada. Quando a gente tem falha nesse sistema de condução, começam a aparecer as arritmias. Sejam elas arritmias de frequências mais altas, então as taquiarritmias, ou sejam elas de frequências mais baixas. O que a gente percebe é uma irregularidade do ritmo. Só que a gente, né, a gente sente, eu tô com palpitação, meu coração tá acelerado. O cachorro, o gato, ele não vai falar isso pra gente, né? Então, as arritmias a gente consegue detectar no eletrocardiograma, que vai fazer o estudo dessa condução elétrica do coração, ou através do Holter, onde a gente avalia durante 24 horas, né? Se esse paciente ele tem algum período do dia em que ele apresenta alguma arritmia.
no caso, até a próxima pergunta, você já até comentou um pouco sobre como identificar, mas eu queria até frisar isso novamente. Você falou das arritmias, no caso até a minha cachorrinha como exemplo de novo, ela às vezes parece que ela fica com a respiração mais acelerada, parece que ela tá ofegante ali naquele momento, né? Então isso é um dos sinais também, tem a ver com a arritmia talvez, então, e não que eu esteja querendo fazer uma consulta agora, eu tô dando como exemplo para quem está acompanhando, e até você dar outros exemplos de como que o tutor deve ficar de olho, que sinais, a tosse é uma, tem a da questão da respiração, quais outras? Sim, a frequência respiratória é um fator importante, né? Principalmente o aumento da frequência respiratória. Mas não tem como a gente, olhando para o cão, dizer que ele está fazendo uma arritmia. Porque o ritmo, a gente sente aqui, ó, quando a gente põe a mão no nosso coração, a gente sente esse tum-tum. É esse que é o ritmo, né? É diferente da frequência respiratória, que a gente está olhando para o cachorro e a gente está vendo o movimento da barriguinha, né? Ele respirando, inspirando e expirando. É claro que em algumas arritmias o animal fica com a respiração mais rápida, mas a arritmia ela é detectada pelo médico veterinário na ausculta, quando ele coloca o esteto. Ou, eventualmente, quando coloca a mão, você coloca a mão no peito do cachorro e sente que a frequência está muito acelerada, ou que a frequência está muito baixa, né? Às vezes um tutor que presta mais atenção, de repente que fica com o cachorrinho muito no colo, ele sente o coração, né, na mão, e aí ele consegue falar, olha, eu tô sentindo que em alguns momentos do dia o coração fica muito acelerado, né? E aí a gente tem a oportunidade de auscultar, de realizar os exames e detectar se isso realmente é um problema ou não. Eu queria te perguntar agora, para a gente fechar esse segundo bloco, Denise, uma perguntinha, na verdade que não foi nem muito combinado entre a gente, mas a respeito, por exemplo, a gente sabe, vejo o pessoal que acompanha a gente, que tem, por exemplo, tem coelho em casa, até outros animais, porquinho da Índia. Tem alguma cardiopatia em relação a esses animais que o dono deveria ficar de olho? Como que funciona para esses tipos de animais? Tem. A gente ainda está evoluindo a cardio nos animais silvestres, né? Eventualmente eu realizo alguns exames lá para o Dr. Rodrigo também. Então a gente faz ainda aqui um pouco experimental às vezes, ecocardiograma, eletrocardiograma, pressão arterial desses animais, mas eles também têm doença cardíaca, né? Também, os coelhos também fazem cardiomiopatia hipertrófica, as aves, elas também fazem doenças valvares, então as outras espécies, elas também apresentam problemas. Então, é importante que o tutor leve esse paciente para consulta com o clínico, com o médico, com o clínico geral, porque ele vai conseguir direcionar, né? O tutor sozinho em casa, identificar o problema e direcionar para o especialista é muito difícil. Quem faz esse direcionamento é o clínico geral, né? Ele vai atender aquele paciente, ele vai fazer uma boa anamnese, ele vai fazer um bom exame físico e determinar se aquele paciente precisa passar com um especialista e qual especialista ele precisa, né? Entendi. Não, bacana. Então a gente chegou ao final do segundo bloco, pessoal. Eu vou chamar daqui a pouco o intervalo, né? Não, vou chamar agora o intervalo, daqui a pouco no terceiro episódio, na terceira parte, a gente vai falar um pouco sobre prevenção com a doutora Denise, beleza? Até daqui a pouco. O Laboratório Veterinário Pet Lab Sasso realiza exames em animais de pequeno e grande porte, oferecendo aos veterinários agilidade nas análises e resultados confiáveis. Acesse as nossas redes sociais. Pet Lab Sasso, há mais de 15 anos cuidando da saúde do seu pet. Farmácia Dr. Bicharada, a pioneira e exclusiva farmácia de manipulação veterinária do Alto Tietê, com diversas opções de medicamentos, desde cápsulas até deliciosos biscoitos veterinários, tudo com sabor personalizado para o seu amigão. Voltamos então para o terceiro e último bloco do sexto episódio do podcast Mundo Animal. Novamente aqui, reforçando, estamos com a doutora Denise. Ela é especialista em problemas cardiovasculares, certo? Tá certo? Eu tenho medo de errar, então eu tenho que consultar toda vez. Problemas cardiovasculares em gatos e também em cachorros. Agora, nesse terceiro e último bloco, a gente vai falar sobre prevenção. E eu queria já perguntar, Denise, um pouco sobre a frequência de consultas que os tutores precisam ter, né? Você falou já no bloco anterior que a partir dos 7 anos de idade é o ideal que o tutor comece a levar para fazer um check-up, mas essa periodicidade deveria ser de a cada um ano, a partir dos 7, ou então a cada 6 meses, porque você falou que às vezes também não tem um sintoma ali muito visível. Sim, tudo vai depender
se o paciente já tem a doença e em que fase da doença ele está. Então, dependendo da fase da doença, pensando num paciente que tem a doença cardiovascular, então, dependendo da fase, a gente pede retorno às vezes a cada 6 meses, em alguns casos a cada 3 meses, em casos mais graves, às vezes até a cada 2 meses. Então, depende se o paciente já tem alguma doença no coração, aí se ele tiver, provavelmente a gente vai ter que fazer uma frequência de consultas maior, tá? Mas o ideal é que, pensando no check-up, então aquele paciente que tá bem, tá tudo bem, né? Que ele faça pelo menos uma visita anual ao médico veterinário, ao clínico geral, né? Ele vai consultar a saúde geral daquele paciente, eventualmente vai realizar os exames de sangue, vai detectar se tem já alguma alteração, vai auscultar, fazer um bom exame físico, determinar se aquele paciente tem sopro, tem um ritmo irregular. Olha, eu acho que agora está no momento dele fazer um check-up, fazer os exames cardiológicos, fazer um eco, fazer um eletro, né? E aí, mediante esses exames, dependendo da alteração que a gente perceber nos exames, olha, agora ele está na hora dele passar em consulta com o cardio, fazer um acompanhamento mesmo com o cardiologista, né? Ou mesmo aqueles pacientes jovenzinhos, né? A gente está falando só dos animais velhos, mas a gente tem que lembrar também que existem as doenças congênitas. Então, às vezes o animalzinho nasce com um problema no coração. E por isso é importante, semana passada esteve aqui o Dr. Rafael, né? Sim. Falando de vacina. Essa primeira consulta no médico veterinário para fazer vacina é extremamente importante. Porque vários casos já a gente, por exemplo, o paciente veio só para vacinar. E aí o médico auscultou algo estranho no coração. Então, seja a presença de um sopro, né? E aí esse animalzinho veio para consulta cardiológica, a gente detectou alterações congênitas. E muitos desses pacientes têm a oportunidade de realizarem cirurgias, corrigir o defeito e ter uma vida normal, né? Então, aqui no hospital mesmo, a gente tem alguns pacientes que já realizaram procedimentos cirúrgicos e ficaram bem. E, de repente, se tivesse passado batido, né, não tivesse detectado essas alterações logo no início, talvez mais pra frente, depois de alguns anos, a gente não tivesse mais a oportunidade de corrigir o defeito. Porque tá? a idade influencia na cirurgia? Influencia, porque o quanto antes a gente faz o diagnóstico e trata, a gente tem a oportunidade de dar uma vida normal para esse paciente, né? Quando não diagnosticado a tempo, a gente pode perder o momento da cirurgia. E aí a gente tem o tratamento clínico, né? A gente fica usando medicação, mas não é a mesma coisa, né? Por exemplo, nos casos de persistência de ducto arterioso, nos casos de estenose pulmonar, que são os casos que a gente já teve de cirurgia aqui na clínica, esses pacientes têm uma vida normal agora, né? Porque foram detectados a tempo, fizeram um diagnóstico a tempo. Queria falar agora sobre 2 assuntos de prevenção também, questão da alimentação, né? Como que funciona a alimentação para aquele animal que já foi diagnosticado com algum problema no coração, e também a respeito de passeio, exercício, como que funciona, tem que fazer, não pode mais fazer, ou como deve ser essa dosagem, se existir uma dosagem também. Tá, então assim, pensando na prevenção, para a doença mixomatosa valvar, não há muita prevenção, a não ser porque a doença é degenerativa, ela é adquirida, então ela vai acontecer em algum momento da vida, porque ela tem uma predisposição hereditária. O que a gente pode fazer para prevenir, na verdade, é o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce, ele vai retardar o surgimento dos sintomas, porque a gente vai entrar com o tratamento no momento adequado, né? Mesmo quando o paciente ainda está assintomático, dependendo dos achados que a gente tem no ecocardiograma, a gente já inicia o tratamento para esses pacientes. Então, tratar no momento adequado pode permitir o retardo do aparecimento dos sintomas, né? Não vai evitar, em algum momento pode ser que esses sintomas apareçam, mas a gente consegue retardar o surgimento desses sintomas. Então, eu diria que pensando nas doenças valvares, a prevenção seria o diagnóstico precoce, né? Em relação à alimentação, a alimentação tem influência pensando na cardiomiopatia dilatada. Então, alguns animais eles podem desenvolver por deficiência de taurina. Então, aqueles animais que não comem ração, às vezes só comem comida caseira, né? Hoje a gente está na moda da comida natural, da dieta natural, que eu acho muito legal, mas ela precisa ser formulada,
né? Ela precisa de uma formulação, ela precisa de um nutrólogo que faça essa formulação dessa dieta, né? Hoje dificilmente a gente tem a cardiomiopatia dilatada nos cães por deficiência de taurina, porque a maioria dos cães eles comem ração. Antigamente eles comiam polenta, né? Era uma dieta mais falha, mas hoje dificilmente a maioria come ração. Então, pensando em prevenção para os cães grandes, que eles comam ração ou que eles façam uma dieta que foi programada pelo médico veterinário. Para os cães já doentes, que têm a doença no coração, em algumas vezes a gente faz algumas restrições na alimentação, né? Restrição de sódio em algum momento da doença, às vezes a gente faz, né? Mas uma dieta relativamente boa, né? E que seja indicada caso a caso. Então, a gente não tem já uma receita de bolo para todos eles, né? Então, cada caso vai ser estudado de forma individual. Como eu te falei, às vezes o paciente ele tem outras comorbidades, ele tem uma doença renal e ele precisa de uma dieta específica, né? Então, a gente não vai olhar só para o coração, a gente vai olhar o paciente como um todo. Às vezes é um paciente obeso, ou às vezes é um paciente que já tem um quadro de caquexia, já está muito magrinho, né? O paciente cardiopata nas fases finais da doença, ele tende a entrar num quadro de caquexia, ficar mais magrinho, e aí a gente usa uma dieta diferenciada para esse paciente, uma dieta mais calórica, né? Então, não existe uma receita de bolo para todos, né? O que a gente faz em alguns casos é restrição de sódio, mas a gente vai avaliar aquele paciente e estudar qual a melhor dieta para ele, né? Tem que ser uma dieta legal, uma dieta que tenha nutrientes bons, que tenha proteínas de boa qualidade, que tenha quantidade de calorias importantes, que tenha pouco sódio e que ele coma, né? Que seja uma dieta que aquele paciente coma, porque às vezes a dieta é maravilhosa, o paciente não come, né? Tem que ser uma dieta que ele aceita, que ele gosta, que ele come, né? Então tem que ser individual mesmo. E na questão dos exercícios, ele tá liberado para fazer? Tá. Como que tem alguma restrição também? Sim. É assim, que eu sempre converso com os tutores, o nosso objetivo principal, pensando nos pacientes cardiopatas, é que eles tenham qualidade de vida. Então, como eu vou dizer para eles, olha, ele vai ficar em restrição de exercício, vai ficar paradinho, quietinho, né? Eu quero que esse paciente ele tenha qualidade de vida, que ele faça as coisas que ele gosta, que ele está habituado a fazer, né? Sem exagero, então com bom senso, né? Então, meu cachorro está acostumado a passear na rua, ele não vai poder mais passear, ele vai poder passear, mas deixa que ele guie o passeio. Então, vai passear na rua, viu que ele está ficando cansadinho, que ele sentou, que ele deitou, que ele está cansado, para um pouquinho, né? Se for um cachorro pequeno, pega no colo, se for um cachorro grande, espera ele descansar e aí continua o passeio, né? Tô brincando de bolinha, ficou cansado, vamos parar então um pouquinho, deixar ele descansar, né? Não vai poder ter exageros, mas ele vai ter uma vida normal. Entendi. Beleza, então. Acho que a gente abordou bastante conteúdo aqui, doutora. Vai ficar algumas coisas aí pra você voltar, já tá convidada a voltar aqui pra gente falar de outras doenças, as alvares, aquilo que você falou no primeiro bloco, no segundo. Então, quero agradecer a sua participação, né? Primeira vez aqui, e já fica o convite para a próxima vez. Gente, eu que agradeço o convite do Diário de Suzano, agradeço o convite do Hospital Veterinário Mundo Animal. Nós estamos à disposição, se ficar alguma dúvida, manda aqui pra gente, a gente vai respondendo assim que possível, ou vai mandando as dúvidas para o nosso próximo podcast. Semana que vem tem então mais um podcast. Vamos receber ali a dupla de anestesistas, o Rodrigo que me falou, vão vir 2 anestesistas da clínica para estar comentando um pouco sobre essa área. Então, lembrando vocês de acompanhar o podcast Mundo Animal no portal do DS, do Diário de Suzano, também nas redes sociais, nas plataformas de áudio, e lembrando dos endereços, né? Vai aparecer, acho que alguma imagem aqui agora, enquanto eu falo, das 2 clínicas, das 2 unidades da Clínica Mundo Animal aqui em Suzano. Uma fica na Avenida Marcos Figueira, aqui perto da Santa Casa, e a outra na Avenida Miguel Badra. Você falou alguma coisa? Não, é isso mesmo. Tá jóia, então. Beleza, pessoal? A gente se vê então na próxima sexta-feira. Um abraço e até lá.